Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Williams para mais um vídeo de logística e hoje nós falaremos sobre layout do setor de armazém. Entenderemos aí os principais modelos de layout utilizados no processo de armazenagem, entenderemos um pouquinho do processo de cross-docking e fulfillment e como isto implica no desenvolvimento do nosso layout. Então acompanhe o vídeo aí e vamos nessa. Primeira coisa, nós temos aí três termos utilizados normalmente. Quando a gente fala em layout, a gente encontra isto muitas vezes como arranjo físico, como layout, mesmo escrito em português, ou layout, né, o termo que vem lá do inglês. Então, muitas vezes você encontrará o termo em uma linguagem diferente. Mas, basicamente, esses três termos são relacionados ao mesmo conceito. A gente pode pensar tanto no layout de produção, tanto no layout de armazenagem, ou até mesmo no layout dentro da nossa casa, tá ok? O layout ou arranjo físico, ele é um fator muito importante para melhorar a capacidade produtiva das organizações. Isto tanto produzindo produtos, armazenando produtos, até prestando serviços, por exemplo, no layout de um escritório que faz atendimentos telefônicos, atendimento a clientes, tá ok? Então a configuração adequada do layout pode melhorar a produtividade da empresa, reduzir custos, dentre outras vantagens aí. Então, o layout ele tem como fatores avaliados os fluxos, a acessibilidade e os espaços. Ou seja, eu tenho que entender qual que é o fluxo do material ou das pessoas que estarão naquele layout. O layout ele é a disposição dos postos de trabalho, dos materiais, das máquinas dentro da minha unidade, dentro da minha fábrica, do meu galpão, da minha planta. E aí eu tenho que entender como que é o fluxo desses materiais ou dessas pessoas. Como que é a acessibilidade aos postos de trabalho e pensando em um layout de armazenagem, como que é a acessibilidade aos materiais? Eu tenho fácil acesso? Tenho que entender o tipo de material, o tipo de estrutura de armazenagem para verificar o melhor modelo, a melhor configuração de layout. E também os espaços. Eu tenho que utilizar o espaço disponível da melhor maneira possível, certo? Então, o objetivo no desenvolvimento do layout, a gente tem alguns aí. Sempre maximizar o espaço, ou seja, tentar armazenar mais coisas no menor espaço, isto com segurança, é claro, pensando sempre primeiramente na segurança. A gente tem que pensar em minimizar o manuseio das mercadorias, ou seja, se eu tenho um layout onde a pessoa se desloca por grandes espaços para manusear os materiais, para encontrar os materiais, eu tenho que buscar um meio de fazer caminhos menores, tá ok? Permitir o acesso fácil às mercadorias, isso também acaba envolvendo uma infraestrutura de armazenagem adequada e permitir flexibilidade de armazenamento. Ou seja, eu tenho que ter um layout e tenho que ter infraestrutura de armazenagem que me permita armazenar diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de materiais. Pensando na empresa, no mesmo depósito eu posso ter matérias-primas, produtos acabados, materiais de consumo diário. Pensando em uma transportadora, eu posso transportar diferentes produtos de diferentes clientes. E aí, quando eu guardo esses materiais lá na minha transportadora, no meu armazém, eu também preciso ter aí flexibilidade de armazenamento. A mesma coisa para um centro de distribuição, beleza? Um layout mal planejado, ele afeta a produtividade, a eficiência e aumenta os custos da operação. Como eu falei, se eu percorro grandes distâncias, eu vou produzir menos. Eu vou perder mais tempo procurando os materiais na separação, com o equipamento de movimentação se deslocando ou com a pessoa caminhando, do que realmente separando os materiais. Isso também reduz a minha eficiência
e, consequentemente, aumento os meus custos. Custos com os equipamentos de movimentação, que se deslocam mais, custos com hora extras para poder fazer todos os pedidos, porque eu demoro muito para processar um pedido, tá ok? Com layout mal planejado. Desta forma, devemos considerar o layout da nossa operação como a nossa segunda casa. É como a gente fala, né? Normalmente a nossa empresa, a gente fica até mais tempo dentro da empresa muitas vezes do que na nossa casa. Contando que a gente tem um tempo de deslocamento, muitas vezes a gente vai estudar e a gente fica mais tempo dentro da empresa do que em casa. Então, o layout da nossa operação, o ambiente da nossa operação, a gente tem que considerar a nossa segunda casa, fazendo um bom planejamento, mantendo o ambiente organizado e limpo. Isto porque eu tendo um layout bem organizado, bem planejado, limpo, o meu ambiente se torna agradável e, consequentemente, os meus colaboradores, a minha equipe, estará com mais segurança, em um ambiente agradável, trabalhará mais feliz e teremos um melhor rendimento. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um layout de um guarda-roupa. Então, como eu disse, a gente pode pensar no layout tanto de uma empresa, um centro de distribuição, um escritório e até dentro da nossa casa. Como que as coisas ficam dispostas dentro do armário de comidas? Como que eu coloco coisas mais pesadas na parte de baixo, na parte de cima? Eu separo por família, por grupo de alimentos. Como que é o meu layout? Tá ok? Beleza, vamos lá. Então, mais falando aí do layout de armazém, né, do nosso warehouse, vamos ver como é que são os principais modelos. O modelo mais comum de layout de armazém é o chamado layout em I. É um modelo de layout onde o fluxo do material ele começa do recebimento e tem um movimento de ir para a área de expedição. Então, eu recebo os materiais aqui nesta área do armazém, os materiais são armazenados aqui no centro do armazém, seguindo um fluxo linear para a expedição e indo para os clientes. Então, esse é o chamado layout I, a configuração de layout I. É um dos modelos mais comuns aí dentro das organizações, dentro dos centros de distribuição. Em alguns casos, existem corredores aqui transversais, né, para reduzir a movimentação. Digamos que o separador vai pegar um item aqui e precisa pegar um item aqui, por exemplo. Sem um corredor no meio, ele teria que fazer esse movimento aqui. Tá ok? Com o corredor no meio aqui, ele poderia vir por aqui, vir aqui, pegar e já voltar. Ter uma separação mais rápida. Então, algumas empresas adotam aqui corredores transversais ou túneis na própria estrutura de armazenagem. Beleza? Layout I. O endereçamento dos materiais ele vai variar, né, conforme a prática da empresa. Endereçar aqui por tipo de material, né, por grupo ou família, pela curva ABC, ou cada cliente um corredor. Então, o endereçamento em si vai ter alguma variabilidade de acordo com a ordem da empresa, de acordo com a regra da empresa, tá bom? Existe um outro modelo de layout que é o chamado layout em U, né? O layout chamado em U, porém na verdade é um U invertido. Então, como que funciona o layout em U? Eu tenho as posições de armazenagem aqui, no fundo do armazém. Eu recebo os materiais aqui, tá ok? E esses materiais saem pelo mesmo lado, pela mesma face do armazém, aqui pela frente. Então, os materiais entram aqui, são armazenados e saem. Esse é o chamado layout de armazém em U. E na realidade, esse tipo de layout ele é muito utilizado também até na operação de cross-docking. Ou seja, eu recebo as cargas aqui, né, um grupo de cargas, alguns materiais específicos que não serão armazenados. A operação de cross-docking configura o não armazenamento dos materiais.
Eles ficam no máximo 24 horas no armazém, mas normalmente aqui mesmo, nessa área de picking, ou seja, eles são recebidos, são fracionados aqui e já vão para os clientes, já vão para a expedição. O que é a operação de cross-docking? Eu recebo cargas fechadas de carretas de grande porte, por exemplo, dos fabricantes, com apenas um tipo de produto, recebo essas cargas, descarrego, pego essas cargas que eram consolidadas e fraciono aqui, ó. Monto cargas menores com produtos variados de diversos clientes, diversos fornecedores, para enviar para os pontos de venda. Isso acontece, por exemplo, em um centro de distribuição de móveis. Eu recebo uma carreta só de móveis de quarto, uma carreta só de móveis de cozinha, enfim, carretas com cargas fechadas. Quando chega aqui pelo meu recebimento, ó, o que acontece? Essas cargas grandes são descarregadas, são fracionadas, formando cargas menores e mistas, né, com esses diversos produtos, e vão para as lojas, por exemplo, abastecer as lojas, centros de distribuição de bebidas, enfim, diversos segmentos. Essa é a operação de cross-docking e o layout em U facilita isto, tá bom? Então, só para reforçar, né, operação de cross-docking, eu recebo cargas fechadas que vêm para a minha área aqui de cross-docking, ó. E aí eu agrupo esses itens diferentes em cargas menores para atender as lojas, pontos de vendas de bairro ou até mesmo clientes. Isto porque para as empresas não seria viável mandar caminhões de grande porte fazer a entrega no porta a porta, até por conta de restrições de trânsito, enfim, algum tipo de legislação, a empresa acaba mandando grandes cargas para um centro de distribuição de cross-docking, onde as cargas são fracionadas. Isso é muito comum aí nas grandes empresas como Amazon, DHL, Mercado Livre. Então está aqui, ó, mais um exemplo. Ó. Recebo aqui vários caminhões grandes ou carretas grandes só com produto verde, só com produto azul, só com produto laranja e só com produto roxo. Descarrego esses produtos. Aí eu monto os kits, ó, com produtos sortidos e envio em veículos menores para os clientes finais. Então esta é a operação de cross-docking. É uma operação de cruzamento de docas, né? Eu recebo na doca de recebimento e isso já cruza para a doca de expedição, fazendo aqui o cruzamento entre os materiais, ó, para a montagem dos kits. O cross-docking, na sua originalidade, não tem armazenamento desses materiais. No máximo, eles ficam 24 horas dentro do CD só esperando para a sua saída, sem armazenar em estrutura, porta-pallet, enfim, para reduzir custos na operação. Beleza? Isto é muito facilitado com o layout de armazém em U. Aqui já é um outro modelo, né, que é o sistema Fulfillment. No Fulfillment, aí sim, a empresa recebe, né, as mercadorias, coloca dentro do armazém, armazena, depois, quando recebe o pedido, a própria empresa faz a separação, coloca na expedição e distribuição, entrega para o cliente final e faz até a logística reversa. Então, são dois tipos de operação. O fulfillment normalmente acontece nesse tipo de armazém, onde eu preciso de mais áreas de armazenagem. No armazém U é mais comum a operação de cross-docking, tá ok? Beleza. E aí falando ainda do layout de armazém, aqui eu tenho um modelo pensando na alocação dos materiais. Então, muitas empresas fazem layouts onde o layout tem uma alocação de materiais randômica ou aleatória, né, também chamada de aleatória. Por exemplo, aqui, ó, a empresa trabalha com 5 tipos de materiais, o material 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Cada um simbolizado por uma cor, tá ok? Na
alocação randômica ou aleatória, armazenagem randômica ou aleatória, o material é armazenado na primeira posição de armazenagem que estiver vazia. Então aqui a gente vê que está tudo misturado. Isso facilita a armazenagem, se torna mais rápido o processo de armazenagem. Porém, isso dificulta o processo de separação, porque eu tenho vários pontos com o mesmo tipo de material. Então isso dificulta tanto a separação, como até mesmo o controle do giro de estoque, o controle da validade, o controle do PEPs, por exemplo. Tá? Mas é um modelo usado por muitas empresas. Isso acaba sendo mais fácil quando a empresa tem um WMS, um software de gestão de armazém, porque aí o próprio WMS mostra para quem armazena a posição vazia, mas mostra para quem vai coletar, para quem vai separar esse material, onde ele está. Quem armazena faz o lançamento da posição onde ele armazenou, uma posição aleatória, e o sistema registra. Na hora da separação, o separador tem essa informação. Agora, sem o WMS, este tipo de armazenagem é muito complexa. Acaba dificultando aí a operação, tá bom? Algumas empresas acabam adotando o modelo de layout de armazenagem, por família. Ou seja, eu agrupo os materiais, eu armazeno os materiais por família, materiais do mesmo tipo. Então aqui, ó, os mesmos materiais. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, em cada corredor, em cada estrutura de armazenagem, eu armazeno um tipo de material específico. Então, eu poderia fazer nesse formato, ou até mesmo por família, né? Digamos que se fosse um centro de distribuição, aqui só alimentos, aqui só produtos relacionados à higiene, aqui só produtos de limpeza, aqui só utilidades domésticas, aqui a linha para pet shop. Então, eu teria grupos. Pensando em uma empresa que fabrica materiais no seu armazém, aqui poderia ser, por exemplo, só matéria-prima, só material de consumo diário, só produto acabado, tá bom? Ou então, ó, aqui só produto do cliente A, aqui só produto do cliente B, aqui só produtos do cliente C e assim vai. Aqui eu categorizo os materiais por família. É um método interessante também, né? Um método que facilita o processo de armazenagem e também de separação. Para os separadores, é muito mais fácil localizar os materiais nesse formato. Porém, a armazenagem se torna um pouquinho mais lenta do que no randômico, porque eu terei que localizar aqui a posição vazia, né, dentro dessa família. Na randômica, primeira posição vazia que eu vejo, eu armazeno. Então, ambos têm prós e contras, certo? Outras empresas, para montar o seu layout de armazenagem, acabam categorizando os materiais com a classificação ABC, mas não uma classificação ABC relacionada ao custo desses materiais, e sim ao giro, à saída dos materiais. Ou seja, materiais que têm mais saída, que chegam no armazém e ficam pouco tempo e já vão para os clientes, para as lojas, já saem do armazém, eu aloco eles próximo da expedição. Então eu recebo eles aqui e já levo para próximo da expedição. Seriam os materiais classe A, materiais com maior rotatividade, com a maior saída dentre os materiais que eu tenho no meu estoque. Isso eu poderia usar o mesmo sistema da classificação ABC, 80, 15 e 5, certo? 80% os materiais que representam 80% das minhas saídas, materiais A. Materiais que representam 15% das minhas saídas, materiais B. E materiais que representam 5%, materiais C.
Isso facilita em que sentido? Isso acaba garantindo que os materiais que têm o maior giro fiquem mais próximo da expedição, melhorando o processo de separação, gerando uma rapidez no processo de separação com os materiais que efetivamente sairão mais rápido. Não teria sentido eu receber aqui o material A, que sai rápido, e deixar ele armazenado aqui. Ó. Na hora da separação, o pessoal da expedição teria que se deslocar por grandes áreas e depois trazer o material para cá. Então, recebo e já armazeno próximo da expedição, os chamados materiais de alto giro. Aqui eu teria os materiais de médio giro e aqui os materiais de baixo giro, tá ok? Então isso está bem comum também. Mas a empresa também poderia sim fazer pelo valor. Então eu deixaria os materiais com o maior valor agregado próximo da expedição. Isto porque próximo da expedição eu tenho colaboradores. Normalmente eu tenho mesas, postos de trabalho, e esses materiais que têm um custo maior, normalmente têm riscos de extravio, de furto. Eles estando em um local com mais circulação de pessoas, o risco de furtos é menor. Já no meio aqui do meu armazém, onde o fluxo de pessoas é mais baixo, o risco de furtos, de extravios é maior. Então, eu também posso fazer um layout de armazém com base no valor agregado dos materiais, com a categorização ABC pelo valor. Materiais com valores médios aqui no meio do meu armazém e materiais com baixo valor aqui próximo do meu recebimento, tá bom? Isso pensando na questão da segurança desses materiais. E isso influenciaria também até num projeto de colocar as câmeras, por exemplo, no meu armazém, um sistema de segurança CFTV. De repente eu não tenho recurso financeiro para colocar câmera em todos os cantos do meu armazém. De repente eu agrupo os materiais com maior valor aqui e coloco câmeras nesta área, tá ok? Então esta área será monitorada, os produtos com maior risco de roubo que me darão mais prejuízo estarão mais bem guardados. Então vários fatores afetam o tipo de layout que a empresa vai escolher. Ela fazendo essa categorização ABC, né, de acordo com a rotatividade ou com o valor dos materiais, ó, eu teria o meu layout assim. Ó. Suponhamos que o material 1 fosse o que tem o maior giro, ele ficaria aqui mais próximo da expedição. Ó. Em qualquer doca de expedição, eu teria acesso aos materiais de maior giro. Digamos que o item 5 fosse também um material de alto giro, na sequência lá da minha avaliação ABC. Ele estaria aqui, também próximo da expedição. Digamos que o último item A fosse o material 4, o produto 4. Ó. Ele também estaria aqui próximo da expedição. Aí digamos que o produto 3 fosse um item classe B, ele estaria aqui no meio do meu armazém. E, por último, aqui no nosso exemplo, o material do tipo 2, ó, tem grandes volumes, mas tem pouca saída ou pouco valor, né, de acordo com a sua análise ABC por rotatividade ou por valor, ele ficaria aqui, mais longe da expedição. Então, todos esses fatores acabam impactando na montagem do layout, no desenvolvimento do layout da organização. Além de entender se será um layout em I ou em U, ou até um layout com as duas configurações mistas, de acordo com o tipo de material, de acordo com o segmento, eu tenho que ter uma ideia. Eu vou categorizar por família, eu vou categorizar, vou separar por curva ABC, pelo giro do material ou pelo valor. Além disto, dentro de um ambiente de armazenagem, a gente também tem vários tipos de estruturas de armazenagem. Então, dependendo das estruturas, no mesmo layout eu posso ter, por exemplo, aqui ó, esta área, né, onde eu utilizo estruturas porta-pallets, flow racks,
estruturas drive-in, drive-thru ou dinâmicas. E nessa mesma área eu posso ter aqui, por exemplo, uma área de material blocado, material armazenado sem estrutura, material que fica direto no solo, nos pallets, por exemplo. Ok? Poderia ter em um canto aqui um cantilever para armazenar materiais de grandes dimensões. Então a configuração do meu layout ela pode ser alternada de acordo com o tipo de material, de acordo com o tipo da minha operação. Quando eu penso em uma transportadora que movimenta, que transporta materiais de diversos tipos, tamanhos e dimensões, eu não terei apenas estruturas de armazenagem no layout. Eu terei áreas de blocagem, terei cantilevers, terei diferentes estruturas aqui. Se for, por exemplo, uma empresa que também armazena produtos que precisam de refrigeração. Então, talvez aqui eu teria uma câmara fria para armazenar os materiais que precisam da refrigeração. E aí eu teria que colocar essa câmara fria no lugar mais adequado dentro do meu armazém. Ou se eu precisasse de um armazém totalmente climatizado, fosse todos os produtos precisassem desse resfriamento. Eu teria que pensar, por exemplo, em ganhar mais densidade, ou seja, colocar mais materiais em um espaço menor. Por quê? A câmara fria consome muita energia. Se eu tiver uma área muito grande, eu precisarei de muitas câmaras, de muitos sistemas de resfriamento. E aí o meu custo com energia elétrica seria gigante. Então, quanto mais materiais eu colocasse em menores espaços, menos sistemas de resfriamento eu precisaria. Então, precisaria de conseguir mais densidade, conseguir colocar mais materiais em um local menor. Tá bom? Então, é uma análise muito particular de empresa para empresa. Aqui mostrar o exemplo do layout de uma das organizações que eu trabalhei. Então, a gente tinha aqui, no meio do armazém, uma rua efetivamente onde as carretas entravam para descarregar, tá ok? Aqui os empilhadores colocavam os materiais de baixo giro aqui, os materiais C. Os materiais de médio giro aqui e os materiais de alto giro aqui. O PA é de produto acabado, tá, pessoal? O picking era aqui, Então aqui onde se separam as cargas, ou seja, próximo dos produtos de alto giro. Os produtos de baixo giro ficavam aqui, mas próximos do picking nós tínhamos um flow rack com um pouquinho de cada um desses produtos aqui, de baixo giro, para não precisar se deslocar tanto na hora que eu precisasse desses produtos, tá bom? Por quê? Os produtos de baixo giro eram produtos pequenos. E aí eles ficavam aqui no flow rack. Aqui os postos de trabalho dos conferentes, dos colaboradores do departamento. Deste lado do armazém, onde normalmente é o recebimento, a gente tinha o retorno de rota, ou seja, onde os caminhões retornavam com as embalagens vazias da rua após entregar, embalagens cheias de bebida, e também com os ativos de giro, pallets, enfim, outros elementos que iam nas cargas. Aqui também eu tinha um posto de trabalho do recebimento, do retorno de rota, e uma área de devolução para os materiais que eram devolvidos também nas entregas. Aqui do lado a gente tinha o repack, que fazia a reembalagem de materiais que voltavam aqui do retorno de rota com algum tipo de avaria. E aqui a câmara fria, onde ficavam os itens que precisavam de refrigeração, tá bom? Então aqui um sistema diferente para poder atender a nossa necessidade. Então aqui a gente vê que é um misto, de layout, tá bom? Aqui nós tínhamos corredores, também longitudinais, entre as áreas de armazenagem. Então aqui tinha produto armazenado, aqui produto armazenado e aqui o corredor, tá? E ainda pensando nesse layout, ele foi projetado até pensando no local do nascimento do sol. Por quê? O sol nasce aqui de manhã,
Porém, o carregamento do picking era feito na madrugada. A meta era que até 6 horas todos os caminhões já tivessem sido carregados. Por quê? A área do picking era aberta, né? Era uma face do armazém aberta. Na hora que o sol nascia, que teoricamente pegaria aqui nos produtos que não poderiam ter essa intervenção do sol, produtos, bebidas alimentícias, as cargas já estavam dentro dos caminhões, em sombra. O sol se deslocava, quando ele chegava aqui no retorno de rota, à noite, ele já estava mais fraco. E aí eu tinha aqui os produtos que voltaram do retorno de rota. Isso para garantir também até a qualidade dos produtos. Tá ok? Então, basicamente era isso, né? A gente tem o layout em I, a gente tem o layout em U, a gente tem as operações de cross-dock e fulfillment que podem ter algum tipo de interferência no modelo do layout. A gente pode pensar num layout que tem alocação por família, pela curva ABC, né? E sempre buscar um layout que reduza a movimentação, que aumente a produtividade e que garanta a segurança dos colaboradores. E também saber identificar quais as melhores estruturas de armazenagem para este layout. Tá ok? Eu agradeço a atenção de todos desde já. Peço que as dúvidas sejam colocadas aí nos comentários. Aqui são as principais referências bibliográficas. Peço que quem gostou que curta o canal, que se inscreva, compartilhe, ative o sininho, porque teremos muitos vídeos legais aí. Até mais, tchau, tchau.